Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que nosso Mestre nos envolva em sua paz e que a paz de Jesus, incidindo sobre nós, nos desenvolva as potências que nós carregamos conosco, oriundas da nossa criação por Deus, nosso Pai. Nós sabemos que todos nós trazemos dentro do nosso ser mais profundo, na nossa alma, o DNA de Deus. Então, todos nós somos aqui e os nossos irmãos fora, filhos de Deus. Né? Isso é algo que não podemos negar em nós. Então, que o Pai nos envolva nesta noite. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 9 do Evangelho de João, e que se intitula A Cura de um Cego de Nascença. Então vamos fazer uma pequena leitura e depois faremos uma avaliação em relação ao que está posto, ao texto, as informações que aí estão, sempre à luz da doutrina espírita. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, basta levantar o braço e dirigir a sua pergunta, tá bom? Então, vamos lá. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode... Desculpem, pulei aqui. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Até o versículo 12, para que a gente possa refletir. No início do Evangelho de João, no início desse capítulo, João já nos traz uma reflexão bastante importante para nós espíritas. Porque ele fala do cego de nascença. Uma pessoa cega de nascença provavelmente já deve ter toda a estrutura da córnea, as estruturas, as células, bastonetes dos olhos, todas prejudicadas. Né? Então, provavelmente foi um processo difícil de se compreender em relação à cura. Mas quando nós saímos do processo material, da cura física, e vamos para o aspecto alegórico, nós vamos percebendo que a cura da cegueira é a própria informação de Jesus. Jesus vem para curarmos a nossa cegueira, a nossa dificuldade de enxergar as questões mais amplas de nossa própria vida. Não é? Então, quando nós olhamos o Evangelho traz muitos símbolos, né? Apesar da possibilidade da cura, de mesmo sendo sagrada nascença, quando nós vamos estudar o Espiritismo, nós vamos estudar as questões do magnetismo e pelas possibilidades que o magnetismo nos traz, quem sabe manipular as energias magnéticas ou tem os fluidos de cura, ele consegue realmente restabelecer as vistas ou restabelecer a saúde de quem quer que seja.
Mas nesse capítulo, nesse ponto, o que vai nos chamar a atenção é o processo mais moral. Porque a proposta de Jesus não tem a ver muito com essa questão de curarmos os corpos. Os nossos corpos são importantes, mas o ser mais importante é a nossa alma, é o nosso espírito. Apesar da importância da encarnação, a importância desse avatar, o nosso corpo é um avatar, ele vai se dissolver com o tempo. E como nós sabemos pelos estudos da doutrina espírita, nós somos oriundos de várias encarnações. Então, eu já me chamei Edson, eu já me chamei João, Maria, Edson, sei lá, vários e vários processos já ocorreram, porque eu não sou marinheiro de primeira viagem. Devo ter outras encarnações cujas quais nós já vivenciamos. Então, esse princípio era conhecido pelo Mestre, que é o governador do planeta. Então, Jesus, ele nos traz, na formação do Evangelho, essa ideia mais ampla. Uma outra coisa interessante, se ele é cego de nascença, e nós sabemos que nós moramos num planeta de expiações e provas, será que ele estava em expiação ou ele estava em prova? Não é? Então fica muito interessante, porque Jesus fala que ele não está nesse momento envolto a nenhuma recapitulação de passado. Porque ele pergunta-se, quem pecou? Quem pecou? Foi seu pai ou sua mãe para que ele nascesse cego? Então, quando ele faz essa questão, no próprio Evangelho já indica que eles entendiam que já havia um processo de uma vida anterior. Certo. Não é? Porque ele faz logo no começo, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Então, quando ele faz essa pergunta, ele já está trazendo para nós uma ideia de reencarnação, uma ideia de que já houve um processo de vida. Por isso que nós dizemos que o Evangelho, ele já, quando nós conseguimos aplicar as chaves que estão colocadas pela doutrina espírita, nós começamos a compreender melhor. Não é? No caso aqui, a resposta depois de Jesus é mais contundente. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, por que ele estava certo? Por que ele estava certo? Se não era uma relação com o passado, como o que nós chamamos da lei de causa e efeito, e alguns falam de karma, nem relacionado a algum processo do pai ou da mãe, por que ele nasceu assim? Qual era a finalidade dele? Né? Então, nós começamos a perceber que quando nós estamos no plano espiritual, muitas vezes nós vamos ter algum processo na vida que não quer dizer que nós estamos pagando um karma. Pode ser um processo que nós desejamos para que se cumpra a lei de Deus, para que se cumpra algum processo em relação à compreensão maior. Ou seja, podemos reencarnar como uma missão. Então, nós vimos aí que esse espírito estava reencarnado, ele tinha uma missão junto com Jesus, que era a de mostrar que nem todos nós estamos encarnados em prova, em expiação, e que podemos encarnar como assim. Tem uma passagem no livro Mensageiros Missionários da Luz, em que André Luiz está no departamento de planejamento, ele está ali verificando os processos de mapas de reencarnação, aparece uma moça, uma senhora, ia ter que reencarnar, e essa senhora ia reencarnar num corpo muito bonito, uma mulher muito bonita. E ela estava muito preocupada com esse processo por causa do assédio masculino. Ela então pede para que seja feita uma alteração no seu mapa para que ela nascesse com defeito numa perna e não chamasse tanto a atenção. Mas também nos parece, nas entrelinhas, que ela preocupava-se com também com o processo da vaidade, né? Aquela coisa de você perceber que no mundo onde nós estamos você tem uma atenção maior, tem uma beleza. Então ela procurou se precaver para não cair dentro de algum processo. Ela pediu para que fosse feita uma alteração no seu mapa e ela cocheasse da perna direita ou esquerda, não me recordo bem, que faz muito tempo que eu li. Então, nós temos um planejamento reencarnador. Esses planejamentos, eles são feitos segundo as nossas necessidades.
Mas os planejamentos reencarnatórios, eles são feitos segundo a nossa lucidez. O que é a lucidez? É esse processo que Jesus nos chama, quando nós perdemos essa cegueira. Muitos de nós não queriam ter nascido rico, queriam ter nascido com uma beleza extravagante, né? Queriam ter estado numa condição muito boa, né? Relacionado aos padrões da vida, mas perderíamos a nossa alma, perderíamos o processo de reencarnação ou o processo de melhoria que a encarnação nos propõe, retornaríamos ao plano espiritual com um sofrimento dobrado. Porque se aqui nós ficamos 70 a 80 anos, no plano espiritual nós ficamos muito mais, chegamos até a ficar quase milênios sem poder reencarnar. Você imagina a quantidade de tempo você sofrendo, né? Então aqui, para nós, enquanto espírito, é um instante, mas no plano espiritual as dificuldades são bem maiores, porque a quantidade de tempo que a gente fica lá faz com que o sofrimento se transforme numa coisa, em algo que nós não sabemos aquilatar. Muitos dos espíritos têm a impressão, os espíritos sofredores, que às vezes nós temos a oportunidade de ter contato, eles dizem que parece que o sofrimento é eterno. Isso é muito interessante, porque a relação nossa com os espíritos não deve ser uma relação tão somente de um contato para satisfazer a nossa curiosidade, mas dessa relação tem que surgir algo moral, algo que nos ajude a compreender melhor a vida. Por isso que Deus nos deu a oportunidade da mediunidade, de nós termos contato com os espíritos, para que nós saibamos, através do conhecimento, o que resulta do nosso comportamento enquanto encarnados e o porquê que nós reencarnamos muitas vezes. Então, vale a pena estudarmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus sob a ótica da doutrina espírita, porque ela vai tirando de nós essa cegueira, né? Vai abrindo um espaço para que nós possamos compreender que as relações que nós fazemos durante o período em que nós estamos encarnados, de trabalhos, de estudos, de melhoria nossa, vão fazer para nós somente benefícios. Mas não só no campo do plano espiritual, também da própria vida, porque o Evangelho vai nos abrindo um processo de compreensão melhor e a nossa vida melhora. A nossa relação com o nosso marido, a nossa relação com a nossa esposa, a nossa relação com o nosso trabalho, a nossa relação com os nossos filhos, a nossa saúde também passa a ser algo que nós vamos olhar com olhos um pouco mais esclarecidos. Porque nós vamos começar a compreender que as dificuldades que nós temos são oriundas do nosso próprio comportamento. Os problemas que nós temos são oriundos da nossa forma de pensar e de sentir. As relações, o trabalho, a família, todo o processo cujo qual nós estamos inseridos são forças que nós atraímos pela nossa forma de ser. Então, se tem alguma dificuldade que nós estamos enfrentando, se algo está ruim na nossa vida, temos que nos interrogar para saber o porquê nós atraímos isso. Por isso que Jesus vem e Ele nos dá esse Evangelho, mostrando para nós, ipsi-verbis, qual a relação que existe entre as questões morais e a vida. Não só a vida física, como a vida espiritual. Por isso que nós vamos ao longo do tempo sentindo essa sede de vir à casa espírita, para buscar, ou a casa espírita ou qualquer outra religião, para buscar em essência esses conhecimentos para que nós possamos nos libertar. Nos libertar do quê? Da nossa própria ignorância. Nos libertar da nossa dificuldade ainda de